Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 49 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? Partes da planta é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, conhecer as diferentes partes do corpo de uma planta, observar a variedade de formas das diferentes partes das plantas, compreender que as plantas têm o quê? Um ciclo de vida e conhecer e identificar as mudanças no corpo da planta ao longo do desenvolvimento, certo? E para a nossa rotina de estudos, o que você vai precisar? Vamos ver então. O seu caderno de ciências, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Lembrando que você pode usar também a folha de sulfite, né, para os desenhos, enfim, para as ilustrações. Mas não se esqueça de depois estar anexando ele juntamente ao seu caderno. Combinado? Então vamos lá. Oba! Hoje nós vamos finalizar o nosso tema, parte das plantas. E veja só, raízes. As raízes, né? Então vocês já viram e já estão, ó, carecas de saber que as raízes o quê? Elas fixam a planta onde? No solo, muito bem. E absorvem o quê? Água e o que mais? E nutrientes, exatamente. E algumas plantas, como grama, têm raízes como finas e em grande quantidade. Já outras, como, por exemplo, a cenoura, tem o quê? Uma raiz mais grossa e muitas outras raízes mais finas, tá? Então observem aqui, ó. As raízes da grama se espalham por onde? Pelo solo, aqui embaixo, ó. Já as raízes das cenouras armazenam nutrientes que são importantes para a alimentação do quê? De diversos animais. Então, que raízes que comemos? Isso mesmo! Você sabia que a gente come raiz? Então, olha só, raízes que a gente come. Batata doce, né? Aqui não tem na nossa imagem, mas é um exemplo. Ela dá onde? Debaixo do solo, a batata doce. A beterraba, né? Aqui, ó. Para tirar, a gente tem que arrancar ela do solo. A cenoura, o nabo, o aipim, né? Que em alguns lugares é conhecido como mandioquinha, macaxeira, que mais? Tem diversos nomes, né? Mas aqui na nossa região a gente conhece como aipim. Rabanete, né? Nabo. A própria batatinha, que nem aqui a gente falou da batata doce. Certo? A batatinha nós já vamos verificar, então, para frente vamos conversar mais. Ok? Então, ó, essas são raízes que comemos. Então, são vegetais, né? São legumes que nascem aonde? Debaixo da terra, né? As folhas saem para cima aqui, ó, e para a gente retirar, então, esse alimento, a gente tem que tirar ele da terra. Então, são raízes que a gente come, certo? O caule. Então, o caule sustenta o quê? A planta, né? Nós já vimos. E o que mais? Então, o caule sustenta a planta e transporta o quê? Para a planta? Água e nutrientes, muito bem. Entre o quê? As raízes e as folhas, né? Então, ó, é uma troca. Vem lá debaixo da raiz, né? A raiz recebeu a água e os nutrientes, passa para o caule e o caule vai passar para onde? Para as folhas. Então, há plantas com caules bem finos e flexíveis, como, por exemplo, as margaridas aqui, né?
E outras plantas podem ter caules grossos e rígidos, como o quê? Como as árvores. Então, observe aqui, a margarida atinge até 70 centímetros de altura e seus caules são verdes e flexíveis. Lembram que a gente viu na aula passada, né, que a gente falou das ervas, né? Então, que as ervas também, elas normalmente têm o quê? O caule verde é o quê? Bem flexível. E aqui nós temos a imagem de uma samaúma. É uma árvore brasileira que pode chegar até 50 metros de altura. Alto pra caramba, né? Então, essa foto foi tirada aqui no município de Careiro da Várzea, no estado do Amazonas, em 2016. É uma árvore bem grandona, porque ó, a pessoa tá aqui do ladinho, ó, então tá bem pequenininha, pertinho da árvore. Né? E o caule em uma planta ainda, né? O caule é o que? Popularmente conhecido como parte que está sobre o solo e sustenta o que? As estruturas das plantas, né? Como as folhas, as flores e os frutos. Muito bem. E entre as funções do caule, podemos citar o que? O transporte do que? De água, isso aí, e nutrientes, né? A sustentação do corpo da planta, armazenamento do que também? De reservas, né? Que reservas são essas, professora? A água e os nutrientes. E em alguns casos, a reprodução vegetativa, né? Assexuada. O que significa isso? Que não possui ou parece não possuir vida sexual, que não apresenta órgãos, né? Então a planta ali ela não representa os órgãos, né? Então ela reproduz das formas que nós já vimos, já conversamos, né? Através dos frutos da semente ou através das flores, né? Então de alguma forma ela vai gerar essa reprodução para que tenha o quê? Novas flores, novos frutos e novas árvores, certo? E ainda sobre o caule. Então, os caules são formados por região apical ou meristemática. O que é isso? Por onde ocorre o crescimento em tamanho, mas não em espessura. Regiões em que se desenvolve folhas entre nós, né? Então, tem os nós, que são as regiões que desenvolvem as folhas, e os entrenós, que são as regiões entre sem folhas e entre os nós. Então, a gente pode observar, né, que numa árvore aqui, né, nos troncos, então aqui é onde vai ter a folha, que deve ter um outro raminho aqui, né, para ter a folha. Então aqui é conhecido e é chamado do quê? De nós. E tem os entre nós, que é a região, então, sem folhas, né? Então aqui, daí vai ter essa parte aqui que não tem folha, daí depois vem, né, o nozinho ali onde gera a outra folha, certo? E de forma geral, os caules podem ser do quê? Classificados em subterrâneos, aéreos ou ainda aquáticos. Então, observe, veja só, os caules aquáticos, né? Eles se desenvolvem aonde? Dentro da água, né? Como é o caso aqui dessa planta, certo? E os tipos mais comuns de caule aéreo são o quê? Os troncos das árvores, dos arbustos e as hastes das plantas herbáceas. Há ainda os caules volúveis, que são relativamente o quê? Finos e longos, que enrolam em outros suportes denominados, sabe o quê? Trepadeiras, isso mesmo. Quem aí já viu? Quem tem em casa? Então, a trepadeira é aquela plantinha que quando você planta,
ela acha algum lugar para se agarrar, para ir se enrolando e para ir trepando, né? Ou crescendo rente ao solo, chamado de rastejantes. Então tem, né, as que sobem ali, mas também existe o quê? As plantas que rastejam, que vão, né, que se alastram pelo chão. Certo? Ó, então aqui nós temos alguns exemplos. E ainda os caules subterrâneos, geralmente o quê? Armazenam reservas de nutrientes para as plantas, principalmente o amido, um tipo do quê? De carboidrato, exatamente. Entre os caules subterrâneos podem citar os rizomas, que crescem abaixo do solo, porém horizontalmente e rentes à superfície. Esse caule emite o quê? Brotos para fora da terra, né? As folhas e estruturas reprodutivas e raízes aonde? No solo. Os tubérculos também são caules subterrâneos. São caracterizados por armazenar grande quantidade de reserva, como, por exemplo, a batata inglesa, né? Que é a batatinha, que a prof falou que ia falar mais pra frente, lembra? Né? Por exemplo, ela armazena o quê? Amido e também aos bulbos, que são caules subterrâneos envolvidos por um conjunto de folhas, como é o exemplo da cebola, isso aí. Então aqui, ó, né, os tubérculos, que é o caso da batata, da batatinha, né, que nós temos ali. Então, ela é um carboidrato que suga ali, né, ela tem o quê? Muito amido. E o amido, ele é o quê? Um tipo de carboidrato. Por isso, mas eu amo batatinha, se eu pudesse comer só batatinha. Cozida, frita, assada, enfim. Porém, a gente não pode querer comer só batatinha, porque só a batatinha ela é um carboidrato. E, né, que absorve ali o amido. E o nosso corpo precisa, fora o carboidrato, ele precisa de outros nutrientes. Certo? Precisa de proteína, precisa, né, das vitaminas que tem nos vegetais, na salada, ok? E a cebola, então, nada mais é do que um bulbo, certo? Então, vejam só, alguns tipos de caules que nós comemos. Um exemplo, palmito, alho poró, aspargos, salsão, a batata inglesa, né, que é a batatinha comum, cana de açúcar, canela, que é a casca de árvore, gengibre, né, e por aí vai. E as folhas, então? A produção de alimentos das plantas acontece como? Principalmente nas folhas, isso aí. Elas geralmente são o quê? São verdes e possuem formas e tamanhos o quê? Variados, né? Aqui, ó, veja só. O gaiambé é uma planta o quê? Com folhas que podem passar de 1 metro de comprimento. Então, uma folhona bem grandona. Já a Vitória régia é uma planta o quê? Aquática, com folhas redondas que flutuam aonde? Sobre a água, isso aí. E podem atingir até 2 metros de diâmetro, né? Então, o dobro dessa folha também bem grandona e ela vive na água. Né? Então, não consigo fazer a mudança, né? Fazer com que a Vitória régia viva no solo e aqui a outra planta viva na água, né? Então, cada planta tem o quê? O seu habitat. Então, agora vamos ver aqui, ó, alguns exemplos de folhas que nós comemos. Isso mesmo, a gente come folhas também. Por exemplo, couve, né? Tem vários tipos de couve, salsa, coentro, nabiças, alface, espinafre,
folha de louro, orégano, repolho, salsinha e por aí vai, né? Então, várias folhas a gente come, nem que seja o quê? Pequeninhas, como o exemplo aqui do orégano, né? Que é usado como tempero. Então, são folhas que nós nos alimentamos. Flores e frutos. Algumas plantas produzem o quê? Flores em certas o quê? Épocas do ano, né? Nem sempre aquela árvore frutífera tá com flores o ano inteiro, né? Então tem certas épocas do ano. Essas estruturas estão o quê? Relacionadas à reprodução, que pode ser muito variada em tamanho, cor, forma e cheiro. Das flores podem se originar o quê? Os frutos. E dentro dos frutos existem as sementes. Muito bem. Há muitos tipos do quê? De frutos, né? Existe uma variedade muito grande. Eles podem ser o quê? Carnosos, como a goiaba, ou secos, como o amendoim. Vejamos um exemplo aqui, então, no nosso próximo slide. Olha só. A flor do maracujazeiro. Qual é o fruto do maracujazeiro? O maracujá, muito bem. Então, veja só. As sementes, né? Quando a gente abre o maracujá, ele tem o quê? Tem bastante semente. Aqui, ó, a flor da goiabeira. O fruto da... E aqui nós temos aqui o fruto da goiabeira. Ó, e a goiaba aberta ao meio aqui, né? Aqui tá meio longe para vocês a imagem, mas dá para observar o quê? Que também tem as sementinhas. Então, olha só, as flores que comemos, viu só? A gente come flores. Brócolis, couve-flor, alcachofra, são exemplos do quê? De flores que nós comemos. E agora, sementes que a gente come. Já parou para pensar que a gente come semente? E agora? Será que se eu comer uma semente, vai nascer um pé de feijão se eu comer feijão? Eu lembro que quando a prof era criança, falavam, né? Era uma brincadeira, então a gente brincava que se comesse semente de melancia, ia nascer uma melancia dentro da barriga. Então aqui, ó, sementes que a gente come. Amendoim, uma semente, arroz, feijão, milho, né? Tanto o milho da pipoca quanto o milho, gergelim, soja, semente de girassol, são alguns exemplos do quê? De sementes que nós consumimos. E frutos, né? Que nós comemos. Abacate, abobrinha, laranja, pimentão, tomate e por aí vai, né? Tem uma diversidade bem grande. Então agora vamos realizar o quê? Uma atividade oral e escrita. Identifique as partes das plantas das imagens a seguir. Então aqui, ó, tá mostrando o quê? E aqui eu tenho Agora aqui na flor, na rosa, né? Aqui um mamão, aqui na rosa. Isso aqui é o quê? E essa parte aqui? E aqui? Pensou? Conseguiu responder? Então vamos lá conferir. Então aqui, né, no meu mamão, as partezinhas, as bolinhas pretas são o que? As sementes. Muito bem. E o entorno dele é o que? É o meu fruto. Isso aí. Aqui na minha flor, as partes verdes em destaque são o que? As folhas. O marrom que sustenta as folhas e a flor é o caule, exatamente. Lá em cima a flor. Muito bem. Então, nesta nossa aula, conhecemos o quê?
as partes das plantas, né, mais a fundo e as suas funções. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Até a próxima aula.